Estamos numa campanha que se chama Pisando aonde, gente? Na terra do quê? Dos milagres. Quem pisou na terra dos milagres nesses dias? Amém, graças a Deus. Hoje você ainda vai ter uma oportunidade de pisar na terra dos milagres. Não só pisar, mas se estabelecer. Quem quer morar numa terra de milagres, né? Todo dia milagres, respostas e realmente coisas boas vindas da parte do Senhor. Hoje eu estava ali assustado, estava no meio do louvor, vi alguém chorando para mim. Eu falei, meu Deus, quem morreu? Mas era chorando de alegria, né, Bia? A Bia veio ali, me parou e falou, pastor, graças a Deus, mais uma vitória que nós tivemos no caso do Igor, e vitória definitiva em nome de Jesus, amém? Fizeram análise do PET scan no Igor e graças a Deus sem mais nenhum traço de células cancerígenas no corpo dele, né? Glória a Deus, salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, né? Deus fazendo maravilhas, tem que chorar mesmo, né? Tanta luta e muita vitória, né? Um dos pedidos aí, né, Cláudio? Glória a Deus. Oração da igreja é muita oração, né? Muita oração mesmo, né? Anos, meses de vitória e agora tá aí, né? Igor bonitão. Glória a Deus que o Igor veio comemorar aqui na igreja, né? Ele poderia estar lá no Maracanã vendo Fluminense Aparecidense, né? Mas é melhor estar na igreja, né? Do que uma pelada daquela, né? Deus te abençoe, viu, Igor? Deus te abençoe. Muito bom te ver bonitão, que nem você está aí agora, né? Muito bom ver você assim, bem, graças a Deus. Vamos orar então, feche seus olhos onde você está. Assim como Deus alcançou essa família, eu creio que tem bênçãos para você, tem boas notícias chegando para você. E hoje eu creio que é um dia de respostas, diz onde que nós acionaremos o sobrenatural e coisas acontecerão que nós estávamos aguardando há muito e muito tempo. Amém? Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela sua presença, obrigado pela tua bondade, Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor é um Deus que recompensa, Deus, aqueles que te buscam. Obrigado, Deus, porque quando nós estamos no culto desse, no culto da fé, a tua palavra nos ensina, Deus, que o Senhor se agrada de quem te busca com fé e que o Senhor recompensa. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam, Deus. Obrigado por isso. Hoje nós estamos aqui para isso, Deus, colocar a nossa fé em ação. Nós queremos, Deus, realmente acessar, Deus, essa terra de milagres. Queremos acessar, Deus, essa terra de onde que mana leite e mel, de recursos ilimitados para a gente. Deus, eu peço, Deus, pela sua presença, em nome de Jesus, que o Senhor esteja realmente falando comigo, que o Senhor esteja falando através de mim, falando com cada coração que aqui está, para que o teu reino se estabeleça, suas promessas se cumpram, Deus, e realmente nós possamos ver, Deus, milagres, sinais, maravilhas, prodígios na vida de cada pessoa que aqui adentrou. Que todo espírito de engano saia agora desse lugar em nome de Jesus. Todo espírito, Deus, que tem drenado a nossa fé fora agora em nome de Jesus. Nós nos ligamos agora, Deus, no mesmo espírito, Deus, que realmente traz as realidades celestiais aqui para a terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Hoje nós temos falado nos últimos dias sobre pisando na terra das nossas promessas, na terra dos milagres. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. É uma terra que foi muito sonhada, foi muito ansiada. Foi uma terra que Josué se apossou, apesar da promessa não ter sido feita a ele. A promessa foi feita a Moisés. Uma geração se passou, então Josué viu tudo aquilo que havia sido profetizado para Moisés. E hoje eu queria falar de algo que realmente me inspira, algo que chama minha atenção, que é um versículo, que é uma passagem que fala como terminou a vida de Josué. E eu quero que seja assim que termine a minha vida também. E eu quero ensinar você para que a sua vida termine assim também, assim como foi na vida de Josué. Eu quero para mim, já quero te desafiar e quero realmente que você leia comigo, crendo que isso pode acontecer na sua vida também. Está em Josué 21, a partir do versículo 43. Olha só que interessante isso que passa, isso que Josué vive na vida dele. Já está no final do livro de Josué. E olha só que passagem incrível que acontece, né? Quando está relatando ali como que terminaram os dias de Josué aqui na terra. Assim, o Senhor deu aos israelitas vamos lá de novo. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. Fala assim comigo, toda a terra que tinha prometido. Olha só que incrível. Tudo aquilo que Deus havia prometido para Moisés, Josué conquistou. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali.
Ou seja, eles não só pisaram, eles tomaram posse, eles se apossaram daquela terra. O Senhor lhes concedeu descanso. Quem quer ter descanso aí, gente? Chega, em nome de Jesus, a gente correndo atrás da gente, a gente quer ter um pouquinho de descanso, um pouquinho de folga, né? Deus lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado a seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. Eu gosto disso de todos, todas, tudo que havia prometido, todos os inimigos caíram por terra em nome de Jesus. E olha o 45, esse é incrível. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, amém? Glória a Deus por isso. Quem quer viver isso na sua vida? Todas as promessas de Deus para as suas vidas se cumprirem. Vamos começar declarando a palavra de Deus sobre a gente hoje. Eu quero desafiar você hoje a tirar esse ao povo de Israel e colocar o seu nome. Por exemplo, de todas as boas promessas do Senhor ao Rafael Lessa, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Vamos ler de novo, aí você coloca o seu nome, logo depois do Senhor, aí você coloca ao seu nome, ou a, se for, você fala o seu nome, você que é moça. De todas as boas promessas do Senhor ao Rafael Lessa, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, amém? Eu sonho que isso esteja na minha lápide. Imagina, no dia do meu sepultamento, caso eu venha morrer, se eu não for arrebatado, de tão íntimo que eu estiver com Deus, digamos que eu seja um dia sepultado, na minha sepultura esteja lá escrito assim: de todas as boas promessas feitas pelo Senhor ao Rafael Lessa, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Existe forma melhor da gente morrer? Imagina, da melhor forma ver assim, poxa vida, tudo que Deus prometeu sobre a vida familiar ele viveu, tudo que Deus falou sobre a vida espiritual dele, tudo aquilo se cumpriu, tudo aquilo que Deus escreveu um dia lá na eternidade a respeito da vida financeira dele, da saúde dele, tudo aquilo ele viu se cumprir. Glória a Deus por isso, e que seja assim. E a boa notícia que eu tenho é que eu vou ensinar para você o que Josué fez na vida dele, que garantiu que ele vivesse todos esses milagres, porque se você repetir, se você seguir os passos de Josué, com certeza vai acontecer na sua vida também, todas as promessas. Fala assim comigo: eu quero viver todas, fala assim confiança, todas as promessas de Deus para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Pega esse papelzinho assim e fala assim: eu quero viver tudo isso aqui para a minha vida. Eu não quero viver 1, 2 ou 3, eu quero viver tudo isso aqui na minha vida. Eu não quero viver metade, eu quero viver tudo, totalidade, em nome de Jesus, amém? Então vamos embora. Primeiro ponto, primeira característica de quem vê todas as promessas se cumprindo na sua vida. O que Josué fez que foi diferente na vida dele? Primeiro ponto, e quem gosta de anotar, anota aí, porque hoje está cheio de frases gostosas para você anotar. Primeira das frases: quem vive todas as promessas acredita, mesmo quando poucos acreditam. Quem vive todas as promessas acredita, mesmo quando poucos acreditam. Existe uma cena que é muito conhecida na vida de Josué, e eu queria ressaltar e voltar a ler com vocês, a gente estudar junto. Números 14, 6. Você vê que a vida de Josué foi o início, quando nós começamos a ouvir de Josué. Ele aparece em Josué em Números 13, e em Números 14 ele tem uma fala dele que é célebre, que fala logo depois, ele foi um dos 12 príncipes, um dos 12 espias da terra prometida. Deus havia dado uma palavra que aquela terra pertenceria ao povo de Moisés, que Moisés guiava ali no deserto. Então ele foi com uma postura, ele falou: poxa vida, eu vou conhecer a terra que um dia eu vou me apossar. Eu vou olhar realmente as coisas boas, eu vou olhar tudo que há de bom e vou trazer um relato para Moisés. Só que assim como ele, foram outros 11 príncipes das tribos. Só que quando chega um grande problema acontece, 10 trazem uma notícia muito ruim para o povo e fala que a terra é muito boa, a terra tinha frutos enormes, realmente era uma terra maravilhosa, mas ela tinha um problema, ela tinha gigantes. E com isso eles começam a difamar aquela terra, e começam a falar muito mal. Com isso eles começam a contaminar a energia, a fé, a esperança do povo de Israel.
Só que Josué e Caleb é outro participante que foi lá e teve um parecer positivo. Eles começam a se posicionar porque o povo estava desistindo. O povo já estava assim, nossa, gigantes, será que Deus nos trouxe aqui para nós morrermos? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar a ser escravos, vamos eleger uma nova liderança, não queremos mais Moisés, vamos arranjar um novo líder. A gente não podemos avançar contra esses gigantes. Só que Josué se posiciona. Coloquem para mim, por favor, Números 14, verso 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, eles rasgaram as suas vestes. 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas que já estavam com medo dos relatos dos outros espias. E Josué fala: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso é uma postura de fé. Isso é uma postura mesmo quando ninguém creu. Ele ainda continuou crendo e falou: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vamos embora, vamos avançar. O Senhor mandou, o Senhor já deu essa terra para a gente, a proteção deles foi embora, vamos tomar posse. Vocês conhecem muito bem a história. Ainda assim, o povo não tem coragem de entrar na terra prometida. E por conta disso, a Bíblia fala que Deus se arrepende de ter criado aquele povo. Deus, naquele momento, Ele fala: esse povo não acredita em mim, esse povo não usa a sua fé. Porque Deus honra quem tem fé. Alguém tem fé aqui? Sabe que Deus sempre vai honrar a tua fé. Deus está aguardando para ver alguém aqui que tenha fé. Ainda que tenham gigantes, mas se Ele deu uma palavra para você, Ele só precisa de uma coisa: que você use a sua fé. Porque quando eles não utilizaram a fé, Deus falou: cara, então vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma praga nesse povo, e vou levantar um novo povo depois desse, porque eu não aguento mais, um povo que tem tudo à disposição, que eles fizeram tanto esforço para chegarem até aqui, e quando eles chegam na cara do gol, eles recuam por causa do medo. É preciso, para que você viva todas as promessas de Deus, você aprenda a crer mesmo quando ninguém está crendo. Ontem eu tive uma conversa com um líder religioso, um pastor, e ele chegou para mim e falou assim: olha, Rafa, esse ano vai ser um ano muito difícil. Olha, todos os economistas estão dizendo que esse ano vai ser muito ruim. Falaram também que 2026 vai ser ainda pior. E os economistas estão dizendo que 2027 o Brasil quebra, acabou. Hoje, eu estava com um consultor financeiro de manhã cedo, e a gente conversando, e ele falou: cara, esse ano vai ser muito difícil, o ano que vem vai ser muito pior. Olha, os próximos anos são muito ruins. Nesse momento, você tem duas possibilidades: ou você deixa isso entrar no seu coração, ou você se lembra das promessas, das palavras de Deus para a sua vida, e fala: ainda que o mundo, ainda que o jornal, ainda que o analista financeiro, ainda que o pastor, ainda que todo mundo fale que vai dar errado, eu vou falar o seguinte, que eu vou prosperar mesmo em tempo de dificuldade. O que vale para mim não é o que o mundo diz, é o que a palavra de Deus diz, e que se Deus falou que eu vou prosperar, é isso que interessa, eu vou prosperar. Porque eu ouço a palavra de Deus, e a nossa fé vem pelo ouvir. Se você só ouve os analistas políticos, analistas econômicos, meu irmão, eu quero dizer um negócio para você: você está em sérios apuros. E a gente tem vivido dias como esse, vivido na internet, Instagram, Twitter. Se isso está ditando como você vai viver a sua vida, você está em sérios problemas. Você está em tempos de dificuldade, você poderia estar vendo coisas grandiosas, você vai ver grandes problemas. Infelizmente ele não está aqui hoje. O Fabrício, queria usar ele como exemplo. O Fabrício é alguém que hoje ele foi levar o Bispo Francisco, para fazer uma revisão do corpo dele. Graças a Deus o Bispo está super bem e recebeu a notícia que agora ele pode colocar o pé no chão. Segura o Bispo Francisco, daqui a pouco ele vai querer estar aqui na igreja. Mas só disso, a gente é uma grande vitória para a gente, estar muito feliz com essa notícia, graças a Deus. Mas o Fabrício é alguém que está em todo o culto da fé. Eu valorizo muito o Fabrício, porque ele está prosperando num cenário caótico. Porque se alguém falasse que o governo do Rio de Janeiro
vai pagar suas contas, vai prosperar, que o município vai dar dinheiro, que existe justiça. Cara, isso a gente só vai ouvir besteira, mas ele tem prosperado ainda assim. Mesmo dentro de um cenário de tantas notícias ruins, ainda assim ele tem crido na palavra, ele tem ouvido o culto da fé, ele tem colocado a fé dele em ação, e graças a Deus tem ganho licitações, tem crescido, a empresa dele não para de crescer. Mesmo num cenário totalmente caótico, que se você ouvir as realidades do que tem sido falado de fora, você nunca investiria o que ele tem investido. Mas graças a Deus ele não tem vivido por aquilo que ele ouve, ele tem vivido por meio daquilo que ele crê. Eu queria ensinar você hoje, para você viver o que Josué viveu, todas as promessas, você tem que aprender a crer quando ninguém está crendo. Posso ouvir um amém? Porque isso, realmente Deus vai fazer uma grande diferença nesses dias. Tem um salmo é engraçado, é difícil de aprender sobre fé no livro de Salmos, mas ele é bem parecido com esse. Ele ensina um princípio muito parecido. Bota Salmo 1 e vamos ler os 3 primeiros versículos de Salmo 1, que diz o seguinte, olha só. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É o que os ímpios mandam você fazer. Os ímpios não ouvem a voz de Deus, os ímpios não leem a palavra de Deus, os ímpios não têm nada para te ensinar. Então o cara que é feliz, o bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho desses camaradas. Ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta onde, gente? Na companhia dos zombadores. Onde que esse camarada passa tempo? No culto da fé. Ele passa, por exemplo, no Salmo 1.2, que diz o seguinte, ao contrário, a satisfação desse cara não está em ouvir as pessoas lá fora. A alegria dele está onde meditar na lei do Senhor. E na lei dele, ele medita de dia e de noite. Tudo bem? E qual é o resultado desse cara? Por que ele é feliz? Olha o que acontece no verso 3. Porque esse cara, quem não ouve o conselho dos ímpios, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Ele dá fruto no tempo certo. As folhas dele não murcham. E tudo que ele faz, quem quer prosperar aí, medita na palavra de Deus, ouve só a palavra de Deus de dia e de noite. E eu tenho certeza que sua vida vai ser assim. Tudo que você fizer vai prosperar. Se você quiser prosperar, você tem que decidir isso. Eu vou crer, ainda que ninguém creia. Eu vou crer em Deus, porque eu ouço a palavra de Deus. Se você ouve só a palavra de Deus, com certeza você vai ser diferente de todo mundo lá do mundo. E você vai ter duas opções, vai seguir o mundo ou vai seguir a Deus? Nós vamos seguir a Deus em nome de Jesus, amém? Queria fazer umas perguntas para você refletir. Quantos de nós aqui... quantas promessas nós temos deixado de viver só porque estamos cercados de gente que só vê problemas? Quantas vezes você desistiu antes da hora porque ouviu vozes que não vinham de Deus? Em nome de Jesus, 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas financeiramente falando, amém? 2026 vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Eu nem sei quem vai ganhar as eleições, mas eu sei que vai ser o nosso melhor ano, em nome de Jesus, amém? 27, o Brasil vai quebrar, mas eu não vou quebrar em nome de Jesus, amém? Nós vamos ver a fidelidade de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus, amém? Então você tem que decidir crer, mesmo quando ninguém está crendo. Outra coisa que você tem que fazer, quem vive todas as promessas, obedece. Mesmo quando não entende o plano. Josué foi alguém assim. Ele recebeu um plano de Deus. Ele não buscou ficar, mas será que é possível? Mas é assim mesmo que vai acontecer? Ele não perdeu tempo com isso, ele só obedeceu. Veio de Deus, pronto, eu vou fazer. Bota aí Josué 6, a partir do verso 2. Essa história aqui nós temos falado esses dias. Outra história interessante da vida de Josué. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Para isso, não passa, volta aí. Pronto, deixa aí. Eu imagino que nesse momento Josué falou: uau, ele me entregou. Eu já sei como que ele me entregou. Eu vou pegar armas, eu vou pegar meus soldados e vou para cima de Jericó. Eu vou lutar contra eles com as minhas forças. E Deus vai fazer alguma coisa com aquele exército. Só que Deus, ele às vezes tem estratégias diferentes das nossas. Deus tem uma forma de agir diferente da nossa. Olha o que ele faz no verso 3. Surpreende Josué e começa a fazer um plano totalmente doido. Verso 3. Marche
uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Olha que loucura. Olha só, nessa luta você vai lutar desse jeito, não é como está todo mundo falando que tem que fazer, não. Você não vai ter que pegar em armas, você não vai ter que ter uma estratégia militar, não, você vai ter que fazer uma coisa totalmente diferente. Você vai ter que dar voltas na cidade, vai ter que esperar. Muitas vezes Deus está querendo dar uma estratégia diferente para você, você está discutindo com Ele. Muitas vezes você quer, de repente, ser o melhor vendedor e está querendo fazer estratégias humanas, e Deus falou para você: espera, confia em mim, ora, faz jejum, trabalha, vem para uma semana de santificação, faz uma campanha de oração, vai para outras formas de ação, levanta para ler a palavra de Deus. Eu estou pronto para fazer algo novo na sua vida, mas você acha que o seu plano é melhor. Nós achamos que o nosso plano é melhor, por isso que nós não vemos todas as promessas, porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a dele. Tem uma cena onde que Deus fala o seguinte, Deus não, na verdade é Maria, fala para aqueles homens: encham as talhas. Aqueles homens devem ficar assim: meu Deus do céu, vou encher talha de água, para quê? Mas se aqueles homens não obedecessem aquele plano doido de uma mulher, aquelas águas nunca teriam se transformado em vinho, e o primeiro milagre de Jesus nunca teria acontecido. Muitas vezes a sua obrigação é simplesmente obedecer. Tem uma hora que eu queria profetizar na vida financeira de alguns aqui, que tua vida vai começar a mudar quando você aprender a doar. Olha que loucura! Pastor, doar, ofertar, virar um dizimista. Mas se eu estou tirando dinheiro do meu bolso, não tem problema, essa é a estratégia de Deus para abençoar você. É que nem Josué falou, é totalmente diferente. É que nem Deus falou para Josué, é totalmente diferente do esperado. Eu faço de uma forma totalmente distinta, e se eu der essa direção, basta você obedecer. Obedecer é o código que abre a porta de milagres na sua vida. Muitas vezes é o que falta, é isso. Tem uma moça que eu gosto muito da história dela, é a Patrícia. Pastora Patrícia, lá do Mato Alto. Patrícia, a gente tem uma história muito engraçada, porque Patrícia, quando o Daniel, meu filho, nasceu, eu chamei ela para trabalhar na minha casa. Ela sempre participava dos eventos da igreja, e eu achava ela tão disposta para trabalhar, e ela estava sem emprego. Eu falei: Patrícia, vamos lá para casa. Ela foi lá para casa e ela tinha um sonho de casar. O sonho dela era casar. Quero casar, quero casar, quero casar. E a gente achava engraçado aquele sonho dela. Até que um dia a Bispa Ana deu um sonho, deu uma direção para ela e falou o seguinte: Patrícia, faz o livro dos sonhos. Não sei se você ouviu falar de livro dos sonhos. É outra loucura como essa. Não é verdade, Bispa Ana? A Bispa Ana ensina pra gente que a gente não tem que ter dinheiro, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter lá o seu livro dos sonhos, coloca as imagens que Deus começa a fazer. E a Patrícia fez o livro dos sonhos, colocou lá imagens dela se casando. Só que a Bispa Ana falou uma coisa mais doida: faz o seguinte, Patrícia, vai lá numa loja de vestidos de noiva, mesmo sem ter noivo, e vai lá e experimenta o teu vestido. A Patrícia obedeceu. Ela foi lá, colocou o vestido de noiva. Aí na hora lá do cadastro perguntaram: oi Patrícia, tudo bem? Qual é o nome do seu noivo? Ela: eu ainda não tenho noivo, eu só tenho fé. Ela foi lá e colocou o vestido. A partir daí aconteceu uma loucura aqui na igreja. Ela encontrou o Paulo, um camarada que estava aqui na igreja. Ela e um monte de gente encontrou o Paulo, né? Mas na verdade a Patrícia levou o Paulo, está casada com o Paulo, hoje é uma pastora da nossa igreja. Lá abrindo a igreja do Mato Alto, está feliz, vida financeira totalmente transformada, realizando totalmente os seus sonhos, porque um dia ela acreditou num plano, obedeceu um plano vindo da boca da profeta dela. Eu queria ensinar você que muitas vezes Deus vai agir, Deus quer agir na sua vida, mas você tem que parar de agir com a sua lógica. E se Deus falou, começa a obedecê-lo, que Ele vai fazer aquilo que Ele ensinou para você. Eu queria falar para você, Josué, ele teve um grande mérito, ele foi obediente.
Você precisa saber que para você conquistar todas as promessas de Deus para a sua vida, você vai ter que aprender a ser alguém obediente. Direções como essa, de repente, que nem eu falei, dízimos e ofertas, parece uma coisa muito simplista, mas como que nós temos histórias de pessoas que foram totalmente abençoadas, tiveram sua história totalmente mudada a partir do momento que elas aprenderam a ser colaboradores, ser pessoas que vão contribuir com a obra, e Deus começou a fazer coisas grandes na vida deles. Obediência não exige explicação, ela só exige confiança. Cada passo dado com obediência é um passo dado rumo ao cumprimento das suas promessas. E muitas vezes o que nós chamamos de silêncio de Deus é apenas um teste que Deus está fazendo sobre a sua obediência. E para finalizar, sobre a vida de Josué, terceiro ponto: quem vive todas as promessas permanece firme até conquistar tudo. Cena na vida de Josué é interessante. Botem para mim Josué 11:23. Assim Josué conquistou. É bonito isso na vida de Josué, porque tem muito medo. Tudo. Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Só que é muito bonito nós lermos esse texto, mas a gente não para ver que a promessa foi dada lá em Números. E nós já estamos em Josué. Josué assume em Josué 1. Só que já se passaram 10 capítulos. Muita água rodou, muita coisa aconteceu, muitas lutas, muitas batalhas, muitos conflitos, muitos milagres. As vitórias que Deus vai te dar, elas não são imediatas. Parece que nós queremos que Deus faça tudo numa hora só, mas eu quero dizer para você, se você permanecer fiel até o fim, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas qual o grande problema? Nós queremos que Deus faça no nosso tempo, do jeito que a gente quer. Se Deus tivesse dado para Josué 1, em Josué 2, tudo que Ele prometeu a Josué em Josué 1, de repente Josué não seria nem lembrado mais. Ele teria desperdiçado tudo aquilo que ele teria ganho. Eu queria ensinar para você tudo que você tem aí. Eu queria que fosse uma meta para o seu coração. Todos esses pedidos do seu coração que você colocou nesse papel aí, eu queria dizer para você: tenha paciência, Deus está pronto para fazer tudo. Fala comigo assim: tudo. Mas qual o grande problema? Nós temos algumas vitórias e nós falamos: ah, tá bom, estou feliz com essa. Ou senão a gente é ansioso. Ou a gente assim: ah, Deus não fez na minha campanha de 7 semanas, então quer saber? Vou desistir. Vou parar. Isso são os gigantes, isso são as dificuldades, isso é Deus realmente provando a sua fé para ver se você realmente está pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para você. Uma das formas que Deus faz contigo é não te dando tudo aquilo na hora que você quer, mas dando na hora que você precisa. Você passa no teste da fé, no teste da obediência, no teste da paciência, e Deus fala: poxa, Ele está pronto para receber aquilo. Ele está pronto, ela está pronta para receber tudo aquilo que eu tenho para ela. Josué não parou no primeiro milagre. Josué teve que atravessar o Jordão. Josué teve que vencer reis super hostis. Ele teve que ver Jericó cair. Ele não acabou no primeiro milagre. Fala para quem está perto de você: não desista no primeiro milagre. Porque existe um negócio também, né? Uma frase que a gente usa, que o bom é inimigo do ótimo. Você fala assim: ah, eu tenho tanto pedido aqui, se Deus fizer umzinho, eu já estou feliz. E de repente Deus te dá umzinho, e aí você já para. E esse pode ser o maior inimigo de todas as suas promessas. Cláudio, eu queria falar para você: não termina no Igor não. Deus tem mais promessas para você. Deus tem mais promessas para você. Não termina, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós ficamos seduzidos. Uau, esse milagre é bom demais, eu estou feliz demais com ele, não preciso fazer mais nada. E Deus assim: poxa vida, eu ainda tinha tanto para fazer na sua vida, tinha tanto para fazer na vida dele, tinha tanto para fazer na vida dela. Deus quer sempre fazer mais. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Bota Hebreus 10:36. Olha só que legal, o poder da perseverança. Hebreus 10:36. Portanto, vocês precisam fazer o que, gente? Perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu.
Para você receber o que Deus prometeu para você, você precisa ter perseverança. Exercite a perseverança. Sabe que para ele cumprir tudo, que nem eu falei para você no começo, Josué 21, quando a gente leu, Josué já era idoso. Josué já estava lá cansado, no final da vida dele, e ele pode fazer um cheque de todas as listinhas de pedido deles, e ele pode ver, Deus cumpriu tudo. Na sua vida, Deus vai cumprir tudo, se você for perseverante. Eu queria orar por você hoje nesse sentido. A promessa completa, ela só é vivida por quem continua andando, quando o entusiasmo vai embora, e só sobra o propósito. Quando os sinais estão acontecendo, quando as coisas estão se aproximando de nós, a gente continua, mas e quando nada está acontecendo? Aí precisamos ser perseverantes. Eu queria saber se tem alguém perseverante aqui nessa noite. Queria falar para a gente fechar. Josué não foi perfeito, mas ele teve essas características. Ele acreditou quando ninguém acreditava, ele obedeceu quando não fazia sentido e permaneceu até ver tudo aquilo se cumprir na vida dele. Por isso ele pôde olhar para o povo e declarar: olha só, todas as promessas de Deus para a minha vida foram cumpridas, nenhuma falhou. E eu queria dizer para você nessa noite, volte a crer, ainda que só você acredite. Obedeça, mesmo que o plano pareça louco. Permaneça, ainda que você pareça cansado. Permaneça, ainda que nada esteja acontecendo. Permaneça, ainda que você não esteja vendo nada. Eu garanto para você que no final da sua vida você vai ver todas as promessas de Deus cumpridas sobre você, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Fique em pé onde que você está nesse momento e vamos orar. Você não vai morrer no meio da promessa, gente. Quem prometeu é fiel. Você vai ver cada uma das suas promessas se cumprindo em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Depois nós adoraremos juntos e aí nós vamos orar pelos seus pedidos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa palavra. Deus, obrigado, Deus, porque isso está disponível para cada um de nós. Nós fomos chamados, Deus, não só para pisar numa terra prometida. Nós fomos chamados, Deus, não só para sentir, ver o que existe atrás de uma terra prometida. O Senhor nos chamou para apossar de uma terra prometida. Eu abençoo, Deus, hoje cada um aqui, Deus, desse sentimento, desse pensamento. Nós somos aqueles que nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Todas as promessas se cumprirão nas nossas vidas. Nós não nos contentaremos, Deus, simplesmente com 50%, com 70%. Nós vamos ver tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito se cumprir. Abençoa cada um aqui, Deus, na sua perseverança. Aumenta o nível de fé de cada um, Deus. Aqueles que estão pensando em desistir, renova, Deus, a força, renova a fé, renova, Deus, o vigor espiritual, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui para ver milagres ainda hoje acontecendo, Deus, em nome de Jesus. Mudanças significativas, mudanças definitivas. Eu declaro um tempo novo, um tempo aberto, Deus, para novas oportunidades para cada um aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus juntos nesse momento, em nome de Jesus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu. Levante as suas mãos e cante isso nesse momento. Você crê que Ele é fiel? Levante as suas mãos e cante: minha fé está no Senhor. Eu confio em Ti, Deus. A nossa fé está em Ti. Minha fé está em Cristo, firmado
te deixará. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. Levante suas mãos e fale. Firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Eu queria desafiar você a levantar o seu papel nesse momento, sua lista de pedidos. A gente vai cantar de novo fiel, Senhor, e você vai declarar isso sobre cada pedido. E fala, Senhor Jesus, eu quero todos, Senhor Jesus. Eu creio em todos esses pedidos se realizando na minha vida, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é o meu Pai. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, Senhor Jesus. A tua palavra nos ensina isso, Deus, que tudo que pedirmos ao Pai, Ele nos ouve, Ele nos atende. A tua palavra nos ensina, Deus, que sobre tudo aquilo que nós ligarmos na terra, o Senhor ligará no céu. Deus, hoje nós queremos que hoje é um dia, Deus, de nós ligarmos esses pedidos, ligarmos essa palavra sobre nós. Deus, nós temos aprendido, Deus, sobre essa terra de milagres, sobre essa terra de promessas. Deus, nós não queremos apenas visitar essa terra, nós queremos habitar essa terra. Eu profetizo hoje uma nova realidade espiritual na vida de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Nós vamos viver, Deus, todas as tuas promessas, nenhuma delas falhará sobre nós, em nome de Jesus. Então profetiza, vai, que fiel. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Obrigado, Senhor Jesus. Pode agradecer aí, fala assim, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando. Ainda que eu não veja, o Senhor está me entregando, Senhor Jesus. O Senhor está trazendo para mim. Eu sei, Deus, que eu estou aqui a cada semana. É uma volta em minha Jericó. Cada semana é uma atitude de obediência. É um mergulho nas águas. Cada semana que eu estou aqui, estou me aproximando daquilo que o Senhor prometeu. E eu hei de ver tudo aquilo que o Senhor prometeu se tornar realidade em mim, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, nos meus negócios, na minha saúde mental, nas minhas emoções. Deus, hoje nós firmamos a nossa fé em Cristo, em nome de Jesus. Vamos declarar que a minha fé está firmada em Cristo. Nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca. Eu queria ouvir só a igreja, minha fé está em Cristo. Cadê? Minha fé está em Cristo. Cadê a voz da igreja? Firmado nele. É isso, é isso. É a minha Rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou.
Agora, eu não vou, a gente vai, esse tapete vermelho vai representar a sua terra prometida. E eu queria convidar você a entrar nessa tua terra prometida e você falar: Senhor Jesus, eu não estou pisando na terra, eu estou entrando de cabeça nessa terra e eu não saio mais da minha terra de milagres. Pastor, mas isso parece loucura. Mas realmente o evangelho é loucura para os que não creem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Vamos lá, pastores, fica mais para o meio para eles. Vamos lá, a gente já sabe como é que funciona. Vamos lá, Jean, vamos lá para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Divide aí. Ótimo, para a gente ungir todos. Então nesse momento agora, você vai, nós pastores, nós vamos ungir você. Não é orar para um pedido específico, é para que todas as promessas se cumpram. Tá bom, pastores? Todas as promessas se cumprindo na vida deles. Hoje vocês profeticamente, vocês vão sair do lugar de vocês e vocês vão entrar numa terra de milagres. Não é mais pisar, é se apossar. Vocês vão acontecer na vida de vocês, vai acontecer na vida de Josué. Vocês não vão mais ser aqueles que visitam uma terra de milagres. Vocês habitam, vocês tomam posse. Nenhuma promessa sobre a vida de vocês vai falhar em nome de Jesus, amém? Então sai do seu lugar do corredor, vem pelo meio e nós vamos orar por vocês em nome de Jesus, amém? Enquanto o louvor canta. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a Márcio, mim. faz esse fluxo aqui para mim, por favor. Deixa o João orar. João, pode vir orar, João. Pode vir orar que o Márcio vai ficar nessa posição aí para você. Tu és fiel. Tudo passará, mas sua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei.
Aleluia, graças a Deus. Queria que para a gente acabar, vamos declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Abre Josué 21:45 para nós, por favor. Nesse momento eu queria que você ainda de pé pegasse seus pedidos e levantasse ele bem alto possível. E agora você vai profetizar a palavra de Deus acontecendo sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer de novo daquele formato. Onde está escrito povo de Israel, nós vamos ler 3 vezes. Você vai tirar povo de Israel e vai colocar o seu nome em nome de Jesus. Vamos embora? A palavra de Deus é poderosa, amém? Vamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida? Levanta seus pedidos e fala assim, ó. São essas promessas aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e... De todas as boas promessas do Senhor ao Rafael, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. De novo, de todas as boas promessas do Senhor ao Rafael, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E agora para explodir, hein? De todas as boas promessas do Senhor ao Rafael, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Amém. Fala sobre palmas a Jesus. Aleluia. Todas se cumpriram, amém? Graças a Deus, é passado, todas se cumpriram. Fala assim para quem está perto de você, não é metade, são todas. Não é metade, são todas as promessas que vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, vamos aproveitar. Lucas, tem como sair aquela bênção especial que a gente utilizou no domingo de manhã e domingo de noite? Você tem ela aí? É importante, é que o povo está com saudade desse homem. Se tiver. Olá, pessoal. Estou passando tá aí, por aqui para dizer que está tudo bem. Estou no modo gratidão. Operei o punho, fraturei o fêmur, já passei pelas cirurgias, estou em restabelecimento. E estou no modo gratidão, agradecendo a Deus, porque esse acidente poderia ter sido muito, muito pior. Estou me restabelecendo e muito antes, né, do que a gente possa imaginar, estarei de volta com força total. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Posso orar com vocês? Posso orar? Estende a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. E essa igreja ora por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Eu te abençoo, Amém. eu te abençoo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe vocês, viu? Até domingo que vem.